multiplicação diz respeito ao crescimento do reino de Deus. Então, o nosso objetivo é muito claro, é ocupar território na cidade com o povo de Deus, com a igreja de Deus, a igreja de Jesus, sabe, se manifestando, pregando o evangelho, abrindo portas de casas, para que mais pessoas sejam alcançadas, aquelas que não recebem um convite ou não atendem o convite para vir num culto da igreja, naquele padrão muito religioso, na visão deles lá fora, mas possivelmente eles possam atender o convite de ir numa reunião de amigos. Você vai convidar teus amigos para ir na sua casa, ou na casa de um irmão lá, e ter uma reunião bem legal, bem espiritual, mas também bem familiar, bem descontraída, uma linguagem simples, mas onde Jesus está. Então, nós precisamos realmente ocupar a nossa cidade. Eu estava ouvindo o pastor Eduardo falando na nossa reunião lá em casa, que eu estava citando para vocês, e ele falou uma coisa que faz muito sentido. A gente não pode cair no engano que Santarém já está esgotada da possibilidade de a gente crescer e pregar o evangelho e fundar células, porque não está. A igreja está crescendo? Sim, está crescendo, não somente a Paz Church, a igreja do Senhor Jesus está crescendo aqui. E nossa cidade tem um impacto muito grande da igreja. Mas se você vê, tem outras coisas que não são ligadas ao reino de Deus que estão crescendo também na cidade. Tem alguns movimentos que eu, há 4 anos e pouco atrás, ou quando vim aqui, eu não conhecia muito, mas eu ouvia falar, que agora a gente vê algumas ruas, alguns horários da noite, quase que impossíveis de passar, porque a multidão está na rua, e são baladas, são festas, são situações que Santarém já está acontecendo. Então, a igreja precisa ocupar esses espaços. E é assim mesmo, é uma questão de ocupação de território. Eu estou falando literalmente. Porque o povo que está na balada, está na festa, está na rua, no barzinho e boates, é um povo que podia, naquela hora, estar dormindo na paz de Deus, dentro de casa, com a família, porque se tornou um cristão, um seguidor de Jesus, que não usa mais drogas pelas ruas, que não bebe mais, que não prostitui mais, que não adultera mais, que não vai buscar no mundo os prazeres que ele precisa para satisfazer a sua alma. Então nós precisamos continuar avançando, porque o império das trevas continua trabalhando, e nós precisamos trabalhar também. Quantos concordam? Digam amém. Amém. Então vamos lá. Eu coloquei aqui 3 formas de nós multiplicarmos células. A primeira forma é o que está acontecendo conosco nesse primeiro período do ano. Todas essas multiplicações foi dessa primeira forma que eu vou chamar da forma orgânica. O que é forma orgânica? É o crescimento natural da célula. Então você faz a reunião da célula, os membros começam a convidar os amigos, começam a evangelizar, as pessoas começam a frequentar, e lá elas são evangelizadas, elas fazem uma decisão por Jesus, ou na própria célula, ou numa reunião individual, ou na igreja, no culto de celebração. E aquela célula cresce naturalmente, e dentro da célula é trabalhada a formação de liderança, é gerado também alguém com desejo de receber a nova célula, que é o anfitrião. Então chega um momento que aquela célula está bem consolidada, ela tem todos os requisitos necessários para multiplicar, e na data marcada ela multiplica. Então esse é o crescimento orgânico que nos leva à multiplicação. É a nossa forma muito natural, muito normal da gente crescer e multiplicar. A segunda forma, que é uma estratégia que nós temos há muitos anos, que não acabou, não terminou, nós temos agora outras formas, mas essa que eu vou falar não ficou obsoleta, ela não caducou, né? Ela não terminou, que é o quê? GE, Grupo Evangelístico, ou Grupo de Evangelismo. Você, talvez tenha um amigo lá do teu trabalho, você já está orando por ele, para ganhá-lo para Jesus, e você propõe para fazer um estudo bíblico lá na casa dele. Nós temos o estudo de GE, e ele abre a porta, e você, no horário da semana, vai lá para ministrar o GE com eles, junto com a sua família, e talvez alguns amigos dele que vão incorporando lá, e pode ser que aquele GE dê resultado, as pessoas lá se convertam, e existe uma possibilidade do GE também se transformar numa célula. E até quando o GE se transforma numa célula, ou há a possibilidade,
vamos dizer que esse GE partiu de uma célula muito saudável. Eu vou supor que uma célula com 10 pessoas, com 10 membros bem fiéis, bem firmes. Aí um dos membros, ele começou um GE na casa de um amigo, desse jeito que eu falei. Esse GE lá, com 5 pessoas que se converteram. Então pode começar uma célula, esse líder de GE, se ele estiver preparado para ser líder de célula, com esses 5 convertidos, pode começar. Mas essas pessoas nunca tiveram experiência numa outra célula. Eles são muito novos convertidos, é muito sensível, existe muita possibilidade de essas pessoas demorarem muito a corresponder a essa célula, com o passar do tempo, não ficar forte o suficiente para se sustentar. Então, o que é muito legal de fazer num caso como esse? Lá tem, então, 5 pessoas mais um membro que saiu para fazer o GE. O líder que permitiu e que abençoou esse GE, ele vendo que aquela célula nova ela é frágil, porque são todos novos convertidos, ele poderia tirar uns 3 dessa célula bem forte e mandar para lá. Porque aí vão ficar 4 membros fortes, com mais 5 novos convertidos, aí pode ter discipulado, pode ter aquele fortalecimento de crentes maduros, mais consolidados. Aí não é mais uma célula tão frágil, uma nova célula, mas reforçada pela célula-mãe. Como estou entendendo? Porque é muito perigoso assim, a gente gerar uma célula a partir de um GE que não tem esses alicerces muito profundos, porque esses membros surgiram ali, na semana anterior, e já está se transformando numa célula, mas eles nunca participaram, eles não tiveram a vivência de uma célula. Eles não sabem nem a nossa linguagem, a nossa terminologia, né? Não sabem. Talvez nem congregaram na igreja ainda, nos cultos de celebração, não entende nada. São novíssimos convertidos. Então esse time mais reforçado vai o quê? Ele vai segurar ali, vai ser uma âncora, né, para esses novos na fé se inspirarem, serem consolidados, serem discipulados, serem cuidados da melhor forma possível. Então, eu falei da primeira forma, a forma orgânica, que a célula multiplica, né, de dentro para fora, por ela mesma. Eu falei da segunda forma, que é através do GE. Então, em qualquer momento, vocês podem fazer GEs. GE faz parte da estratégia evangelística dentro da visão do MDA. Pratique GE. Então, você que está falando assim, ano passado eu não multipliquei, então eu já estou com o sinal de alerta ligado. Esse ano eu vou multiplicar, mas a minha célula não está emplacando, né? Estou com dificuldade. O GE é uma ótima estratégia. Então, você já ouviu aquela frase, né? Você não pode esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Se você quer resultados diferentes na tua vida, ministério, chamado, você tem que estar disposto a sair da zona de conforto e fazer coisas diferentes que você fez antes, se antes você não teve o resultado esperado. O GE é uma ótima prática. Mas eu já sou líder, meu tempo está super ocupado. Não necessariamente você que é o líder tem que ser o líder do GE. Você pode incentivar, encorajar membros da sua célula a fazerem GEs. Basta você ensiná-los. Terceira forma para a gente finalizar são as casas de paz. Ok? Então, 2 vezes ao ano nós teremos casas de paz e já estamos bem próximos. Daqui a um mês, exatamente daqui a um mês, né, nós teremos casas de paz. O que eu pedi no início, para quem está chegando depois ou chegou depois que eu falei essa parte? Eu preciso que os distritos me tragam, a partir de semana que vem, mas não pode demorar muito, todas as células que terão novamente casa de paz, ou pela primeira vez, com os nomes dos líderes de casa de paz ao lado. E também aquelas que farão novas casas de paz. Além de ser uma casa de paz, dentro dessa célula vai gerar mais uma ou mais 2. Então eu quero saber quantas casas de paz teremos e quais pessoas serão esses líderes de casa de paz, principalmente se forem casas de paz novas. Porque se a casa de paz já for na célula, onde tem um líder oficializado, ele já está autorizado a fazer casa de paz. Então isso é
é óbvio, tá? Então, mas novas casas de paz, com novos líderes, ele precisa estar certinho na trajetória do líder. Agora, para finalizar de verdade, quero que você anote isso. Perguntas que você tem que responder hoje sobre a sua possibilidade de multiplicação. Se vocês responderem essas perguntas, eu prometo a vocês que vocês multiplicam suas células. Dependendo de vocês, é claro. Primeiro, tenho líderes preparados. Você tem líderes, seja sincero consigo mesmo, responda, escreva, irmão, estou falando sério, escreva mesmo. Escreva isso, escreva no teu celular, escreva no papel. Você quer líder de célula principalmente. Você tem líder preparado para multiplicar? Você tem que responder essa pergunta. Como se preparar líder de célula, pastor? De novo, café com o pastor, estação DNA, expresso 1, expresso 2, nova criatura, batismo e discipulado. Um novo líder tem que ser discipulado. Amém ou não amém? Amém. Então, pastor, eu quero multiplicar, eu estou sonhando com a multiplicação. Antes de sonhar, responda a si mesmo essa pergunta. Você já tem líder preparado para vir uma multiplicação? Se não, já é o teu desafio. Porque é a primeira condição. Segundo, vamos supor que a tua resposta seja sim. Sim, eu já coloquei a galera no trilho e já tenho 1, 2, 3, 4, 5 potenciais líderes para a minha multiplicação. Você já começou a trabalhar novos anfitriões? Quando é que se trabalha novos anfitriões? Hoje. Hoje. Por quê? A multiplicação já está na tua visão. Tem gente que vai trabalhando por parte, né? Vai dificultando sua própria vida. Porque é um desafio formar líder, tem uma trajetória, é um desafio evangelizar para ganhar gente. Aí depois desse trabalho todo, que leva tempo, ele vai pensar no anfitrião. Não, está errado. Você já tem que começar a falar sobre novos anfitriões agora. Pastor Marcelo tem 4 membros. Comece a falar sobre anfitriões agora. Começa a ensinar, começa a perguntar se eles têm um sonho de no futuro, na próxima multiplicação, receber uma célula na sua casa. É desse jeito. Então, segunda pergunta, já tem anfitrião pronto? Se não tem, você tem que resolver essa questão. E por último, eu tenho novos membros, ou melhor, eu tenho membros suficientes para a multiplicação? Então, essa pergunta também é importante ser respondida. Então, as 3 têm que estar ticadas. Não é ticado do peixe não, né? É dar o ticket lá da conferência. Então, responda essas perguntas. Quando é que eu vou multiplicar? Quando essas 3 perguntas estiverem respondidas positivamente. Simples assim. Fácil. Facinho. Por quê? Vamos dizer que das 3 eu tenho 2 positivas. Eu vou trabalhar em uma. Se você já preparou líder e já está ali meio alinhavado com o novo anfitrião, cai dentro do evangelismo. Cai dentro do evangelismo, faz evento evangelístico na célula, vai na rua colocar folheto na caixa de correio, faz uma comunhão, faz um churrasco, chama os amigos, aproveite agora a casa de paz, faz GE, traz o povo para o culto. Tem muitas formas de evangelizar. Agora, se você tem número e não tem líder, tem uma trajetória toda, tem uma agenda da igreja prontinha para você colocar alguém debaixo do teu braço e vir em todos os eventos com ele e garantir que você vai treinar um líder, né, de sucesso. Anfitrião, não é difícil, vai orando sobre isso, vai conversando com o povo, vai vendo possibilidades. Assim, eu duvido que você não multiplique se você focar somente nessas 3 coisas. É claro que dentro das 3 coisas a gente vai abrindo várias caixas, né? Mas não é difícil, é simples. É simplesmente o que fizeram contigo. Você vai fazer com outros agora. Tá bom, pessoal? Deus abençoe.